Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos à nossa aula 7 de Física 1. Nesta aula então a gente vai tratar do assunto de cinemática, mais particularmente do movimento unidimensional. Antes da gente entrar então no assunto nosso aqui da parte de cinemática, a gente precisa entender então do que se trata a física. Eu imagino que muitos de vocês devem pensar aí que física é algo aí tão sofisticado ou algo milaborante, mas no entanto a física ela se concentra única e exclusivamente no estudo do meu movimento. Então todos os atores aí da física que conhecemos, tanto da parte mecânica dos fluidos, eletromagnetismo, todos eles vão ter um enfoque direto ou indiretamente no estudo do meu movimento. Sendo assim, a gente começa aqui então com a primeira parte da nossa física aí, que é o estudo da cinemática, aonde então a gente vai ter como enfoque aí o estudo do movimento de determinadas partículas, onde a gente vai tentar traçar ali quais são as variáveis físicas que estão envolvidas ali para descrever esse tipo de movimento. Basicamente, então, a cinemática ela vai se preocupar aqui com o movimento que pura e simplesmente, e não vai se preocupar com o que originou o movimento, ou seja, o que causou aquele tipo de movimento. Então a cinemática ela vai ser uma ferramenta aí que permite com que a gente construa as equações que dê uma certa previsibilidade de um determinado movimento que estamos estudando, mas sem essa preocupação com o que levou aquele partícula, aquele objeto a entrar em movimento. Sendo assim, então, a gente vai se ater basicamente a 4 grandezas físicas que podem descrever então o movimento aí de uma partícula. São elas então o nosso deslocamento, a velocidade e a aceleração, sendo essas 3 primeiras aqui grandezas vetoriais, por essa razão então que a gente estudou anteriormente ali vetores, e por último aqui a gente tem a grandeza tempo, que é uma grandeza escalar. Somente então com essas 4 grandezas físicas é possível então fazer o estudo do movimento aí de diferentes tipos de corpos. Sendo assim então, a gente vai estudar um por um dessas grandezas vetoriais, que são as grandezas mais importantes que temos aí, para tentar então começar a desenvolver aí uma parte matemática relacionada com o fenômeno físico que queremos descrever. Primeiro, então, seria o vetor deslocamento. Bem, a gente pode entender, então, ali, o deslocamento então, de uma partícula como sendo, então, a variação que ela sofreu da sua posição. Ou seja, saiu de uma posição inicial para chegar numa posição final. Obviamente, a descrição, então, dessa trajetória ali, ela vai levar um determinado intervalo de tempo. Portanto, eu tenho relacionado aí que esse deslocamento do meu corpo ele vai estar associado também ao tempo que ele leva para ser descrito. Eu posso então localizar então essa partícula em função do tempo a partir de coordenadas que vão ser referenciadas num sistema cartesiano aí, x, y, z. Sendo assim, a gente pode descrever então a posição do meu corpo como sendo uma grandeza vetorial com as respectivas componentes dela ao longo então dos seus respectivos eixos. Então R nesse caso aqui seria então o vetor posição para nós, aonde tem uma componente Rx na direção Y, mais Ry na direção J, mais Rz na direção K. Então sempre vou ter ali o direcionamento da minha partícula relacionada com uma grandeza vetorial. Mas como eu disse, o deslocamento em si vai ser a variação dessa posição. Sendo assim, então, toda vez que eu tenho uma mudança de posição, eu vou ter nada mais nada menos do que a soma dos vetores ali associado, ou então a diferença entre a posição final e a posição inicial. Sendo assim, então, a variação dessa posição, que é o nosso deslocamento, ele vai ser então R2, que seria, por exemplo, a posição final, ou seja, o destino do meu corpo, menos a posição inicial, que seria então da onde então esse corpo está partindo. Essa então é uma definição mais simples possível que a gente pode descrever ali o nosso vetor deslocamento. Passamos então agora a descrever
o vetor velocidade, que já é um vetor um pouquinho mais complexo, ao qual ele está ligado indiretamente ali ao meu deslocamento. Para entender melhor, então, a gente vai utilizar então o seguinte exemplo. Vamos pegar então um carro que ele está numa posição inicial aqui que eu estou chamando de 0, e eu começo então a analisar o comportamento dele a partir de um tempo inicial também 0. À medida então que esse carro ele começa a se deslocar, eu vou medir então, dentro de um determinado intervalo de tempo, qual foi o deslocamento, ou seja, a variação de posição sofrida por ele. Então, se ele percorre aqui em 1 segundo, aproximadamente 10 metros, eu tenho então a variação ali de distância ou do deslocamento que foi sofrido por esse veículo. E aí então eu começo a observar no restante dos tempos consecutivos o que está acontecendo com o comportamento do tempo em função do deslocamento para esse veículo. Eu vejo então que mais 1 segundo depois, ou seja, 2 segundos após o momento inicial, ele percorreu ali uma distância de 20 metros, ou seja, teve uma variação de 10 metros em relação ao estado anterior que ele se encontrava. E repetindo então esse processo, a gente vai sempre observando que intervalos de tempos regulares, ele sofre uma variação de tempo também regular. Sendo assim, eu posso definir então que eu tenho uma taxa de variação da posição do meu veículo em função da variação de tempo sofrida por ele. É isso então que define para a gente o que a gente chama da velocidade média. Então a velocidade então seria descrita aqui pela razão desse deslocamento em função do tempo. Como ela sempre ocorre constantemente, a gente define isso como sendo a velocidade média. Desta forma, então, se eu fosse fazer um gráfico aqui para representar esse comportamento desse veículo, fazendo então a análise do deslocamento em função do tempo, a gente ia observar então que eu teria aqui uma linha reta, tá? Então essa reta representaria o comportamento desse veículo aqui, variando em função do tempo. Bem, basicamente então a gente pode imaginar o seguinte: se eu tenho então esse tipo de comportamento aqui, eu posso então calcular quanto que é essa variação sofrida pelo meu veículo em função do tempo, que é o que a gente pode interpretar ali como sendo a velocidade, ou seja, taxa de variação do espaço pelo tempo. Dessa forma, então, eu vou pegar então 2 pontos para calcular essa média, né, com que ele está sofrendo essa variação do tempo. E aí, então, eu vou traçar uma linha secante aqui a esses 2 pontos, que nesse caso em particular, ela vai ser coincidente aqui com a nossa reta em vermelho. E aí, então, eu vou calcular ali qual que foi essa variação dentro dessa linha ali, pegando então ali a variação na vertical dividido pela variação na horizontal, ou seja, a variação do espaço, ou seja, o deslocamento, dividido pela variação do tempo aqui na horizontal. Dessa forma, então, a gente tem uma expressão que define para a gente o que chamamos de velocidade média, ou seja, a variação do espaço, ΔR é a variação do vetor deslocamento, dividido aqui por ΔT, que é a variação do nosso tempo. Simples assim, a gente consegue aí definir então o que chamamos de velocidade aqui na física. E como o nosso deslocamento aqui se trata de uma grandeza vetorial, e na verdade eu estou fazendo aqui é um produto escalar por um vetor, o inverso do tempo aqui, o resultado disso daqui obviamente vai ser uma grandeza vetorial, portanto eu tenho aqui que a minha velocidade média ela também vai ser uma grandeza vetorial, sendo que ela vai ter então a mesma direção e o sentido aqui dado pelo deslocamento sofrido ali pelo veículo. Como essa variação ali, ela é regular, a gente observou então que esse comportamento aqui ele ocorre sempre de forma constante. Se eu pegar qualquer outros pontos aqui para determinar essa secante, fazer essa razão do deslocamento pelo tempo, vou chegar sempre ao mesmo valor. Significa então que a velocidade ela é uniforme, e aí então a gente define esse tipo de movimento então como sendo movimento uniforme, porque ele sempre vai variar constantemente, como a gente descreveu aqui nesta imagem. Contudo,
existem situações na prática onde a gente não vai ter aí que a velocidade ela é constante. Para essas situações, então, a gente pode encontrar casos aonde eu vou ter que, à medida que o tempo vai se passando, o deslocamento no mesmo intervalo de tempo ele é cada vez maior, tendo uma situação como essa curva aqui em azul. Nesse caso, então, para a gente calcular a nossa velocidade aqui associada nesse sistema, que seria então a razão do deslocamento em função do tempo, eu poderia também imaginar ali definir 2 pontos específicos para calcular essa velocidade média. Então, se eu definisse aqui na minha curva em azul 2 pontos, tá? E traçasse agora também uma reta cossecante aqui, eu ia, então, de certa forma, poder ali calcular essa velocidade média. Mas a hora que eu analiso aqui, diferente do caso anterior, eu vou ver que essa linha em vermelho ela não coincide com a linha em azul, que seria então o comportamento real ali do meu carro andando ali ao longo do tempo. Dessa forma, então, se eu fosse tentar calcular aqui essa variação do deslocamento em função do tempo, eu ia verificar então que eu não ia ter uma relação para a velocidade que fosse algo muito confiável, uma vez então que ela sofre uma variação aqui muito grande dentro desse intervalo de tempo aqui também é grande. A ideia então, já que o problema pode ser um intervalo de tempo muito grande, é tentar reduzir esse intervalo de tempo. Sendo assim, reduzindo esse intervalo de tempo, eu passo a observar então que essa minha reta secante aqui, ela se aproxima bem mais da minha curva em azul, se tornando então um pouquinho mais fiel ao que está ocorrendo na prática. Mas mesmo assim ainda, quando a gente dá um zoom ali, a gente vê que ela não é muito condizente. Portanto, eu vou reduzir ainda mais um pouco essa variação do intervalo de tempo, e a hora que eu faço isso, eu verifico de novo que eu tenho aqui que a minha reta secante aqui, ela está se aproximando cada vez mais a curva real que ocorre ali para o movimento dessa partícula. E se eu, então, agora, observando que cada vez que eu reduzo esse intervalo de tempo ali, eu estou melhorando a condição para calcular essa velocidade aí do meu sistema, e se agora, ao invés de eu pegar um intervalo de tempo aqui muito grande, eu pegar um intervalo de tempo que ele é muito pequenininho. Ele é tão pequeno que ele se aproxima a zero. Nesse caso, então, eu vou ter que a minha secante ela acaba se transformando em uma tangente. E nesse caso, então, eu tenho aqui que ΔT ele tende a zero. E sendo assim, eu posso determinar aqui a relação entre o deslocamento e o tempo para esse sistema no limite do intervalo de tempo quando ele tende a zero. Sendo assim, quando eu for calcular minha velocidade, a razão de ΔR por ΔT, ela vai ser então um limite, que ele pode ser descrito então da seguinte maneira: o limite de ΔR sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Ou seja, eu vou calcular nesse caso aqui o que a gente chama de velocidade instantânea, pois essa velocidade aqui que eu vou poder determinar, ela vai ser característica de um ponto em particular aqui da reta tangente a esse sistema. E a gente sabe lá de cálculo que toda vez que eu tomo o limite de uma variação com alguma coisa tendendo a zero, eu posso descrever isso como sendo uma derivada. Portanto, eu vou ter que a minha velocidade ela pode ser descrita então como sendo a derivada do deslocamento em função do tempo, ou em outras palavras, a derivada do espaço em função do tempo, dr dt. A velocidade instantânea ela continua sendo uma grandeza vetorial, uma vez que eu tenho aqui a derivada de um vetor deslocamento, consequentemente eu vou ter como resultado final também aí componentes vetoriais e, por consequência, a minha velocidade também vai ser uma grandeza vetorial. Sendo assim, a gente precisa entender então como que eu posso realizar a derivada de um vetor. Vamos supor então que eu preciso calcular a velocidade, que é dr dt, nesse caso a derivada então sendo r em função das suas componentes, x na direção i, y na direção j e z na direção k. Como tem então aqui uma função que é uma soma de outras funções, eu posso então separar ela em várias derivadas e consequentemente eu vou ter aqui 3 derivadas: a derivada de dx dt na direção i,
dy dt na direção j, mais dz dt na direção k. Consequentemente, então, eu tenho 3 derivadas. O resultado dessas 3 derivadas vão dar, então, 3 componentes para a derivação dessa minha função deslocamento. Consequentemente, eu posso também afirmar que o meu vetor velocidade ele pode ser descrito também em função das suas componentes, que é advinda dessa derivada. Assim, então, sobra para a gente que o vetor velocidade, em função dessas componentes, vai ser Vx na direção y, mais Vy na direção j, mais Vz na direção de k. Eu tenho, então, aí formado a nossa segunda grandeza, que é bastante importante para a gente aqui, no caso de mecânica, que é o vetor velocidade. Resta, então, a gente interpretar agora o que seria, então, esse vetor aceleração, que já está mais ou menos ligado com o que a gente viu ali quando a gente tem um movimento ali que essa velocidade está sofrendo uma variação constante. Nesse caso, então, se eu tiver aqui um móvel que ele está sofrendo uma variação constante ao longo do tempo, eu posso dizer então que nesse caso a grandeza associada a essa variação da velocidade em função do tempo, ou seja, a taxa de variação da velocidade em função do tempo, é o que a gente vai denominar então como sendo aceleração. É muito comum, então, na grande maioria das situações, a gente ter um corpo que inicialmente ele está parado, ou seja, sua velocidade é zero, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai observando que essa velocidade vai aumentando gradativamente. E, obviamente, se ele precisar frear essa velocidade, ela vai reduzindo gradativamente. Portanto, tem associado aqui essa variação de velocidade em relação ao tempo. Isso daqui fica bem claro, então, quando a gente vê, por exemplo, uma corrida de dragster como essa. Tá? Então a gente pode observar aqui que o carro ele parte do zero, ele sofre uma aceleração muito abrupta e vai mudando a sua velocidade constantemente aí ao longo da sua trajetória. Tá? E obviamente para parar ele vai ter o processo inverso, que é a redução dessa sua aceleração. Bem, e graficamente então como que a gente pode descrever esse tipo de comportamento? Eu posso fazer então a análise agora do gráfico da velocidade em função do tempo, não só do deslocamento. E eu vou observar então que, de novo, a minha velocidade aqui ela sofre uma variação à medida que o tempo está decorrendo, só que essa variação ela não obedece também um comportamento linear, né? E dessa forma eu vou observar então que em intervalos de tempos iguais a variação dessa velocidade ela ocorre aqui de forma diferente, cada vez maior, no caso aqui do nosso exemplo para esse gráfico. Sendo assim, então, se eu quisesse calcular então quanto que essa velocidade está mudando em função do tempo, ou seja, a taxa de variação dela em função do tempo, eu teria então que utilizar daquele argumento que a gente já utilizou de outras vezes, que é definir 2 pontos específicos dentro dessa curva e fazer então a diferença entre essas velocidades finais e iniciais, dividindo pelo intervalo de tempo final e inicial. Ou seja, eu defino aqui 2 pontos, traço uma reta secante aqui a esses 2 pontos, e eu vou observar então que, se eu calcular a variação sofrida aqui dentro dessa minha reta, ele definiria então essa taxa de variação para a velocidade. Nesse caso, então, a gente vai observar que eu vou pegar aqui um intervalo de tempo realmente grande para fazer esse tipo de cálculo, e aí então eu vou observar a seguinte situação, que a aceleração que eu estaria calculando ali seria a aceleração média, como foi no caso do exemplo ali da velocidade inicialmente, e dessa forma então eu teria aqui uma variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Fisicamente isso daqui não faz muito sentido, que como que a gente pode ver ali a minha reta cossecante, ela não está descrevendo aí o comportamento observado pela nossa curva em verde. Portanto, a aceleração média ela não faz muito sentido fisicamente para nós. Temos que tratar então ela de outra forma, e aí então eu preciso aproximar cada vez mais isso, variando esse intervalo de tempo para tempos cada vez menores. Então, se eu reduzir então esse intervalo de tempo, eu consigo ter uma aproximação melhor ali dessa minha reta cossecante, e se eu fazer então essa variação de tempo aqui ser muito pequenininha,
de tal maneira que esse intervalo de tempo aqui ele tende a zero. Sendo assim, então eu vou calcular a variação dessa velocidade em função do tempo nesse ponto em particular. E de novo, eu vou ter então um limite associado, então, pois eu tenho aqui uma variação de tempo muito pequena. Assim, então, a minha grandeza, a aceleração, ela vai ser o limite da variação da velocidade pela variação do tempo quando ΔT tende a zero. Novamente, essa relação então do limite, quando eu tenho ali no denominador algo tendendo a zero, é a definição que a gente tem ali para a derivada, sendo assim a minha aceleração, ela pode ser também interpretada como sendo a derivada da velocidade em função do tempo, dv dt. Assim a gente consegue então descrever aí mais uma grandeza física importante para a gente nesse tipo de análise para o movimento. Veja que agora a aceleração ela só vai existir quando eu não tiver um movimento que seja uniforme, ou seja, ele vai estar variando constantemente, portanto eu tenho aqui um movimento uniformemente variável, e aí eu tenho a existência dessa aceleração associada, nesse caso em particular. A aceleração ela também vai ser uma grandeza do tipo vetorial, uma vez que eu estou derivando aqui a velocidade que já é uma grandeza vetorial. E o sentido e a direção do meu vetor aceleração vai ser definido também aqui pelo meu vetor velocidade. Sendo assim, uma vez que eu sei que a minha velocidade ela pode ser descrita também como uma derivada do espaço em função do tempo, ou seja, dr dt, a minha aceleração ela também pode ser interpretada da seguinte forma: a derivada da velocidade, que nesse caso a minha velocidade é dr dt, então derivada dt aqui desta nossa velocidade. O que implica então que a minha aceleração ela nada mais nada menos do que a derivada segunda do espaço em função do tempo, ou seja, d quadrado r dt quadrado. E de novo, eu posso associar aqui então duas grandezas vetoriais, sendo que o espaço então ele é composto aqui para os seus componentes, que pode existir até mesmo em 3 dimensões, na direção i, j e k. Consequentemente, a minha aceleração também pode ser escrita em função dos seus componentes vetoriais. Então eu tenho que a aceleração vai ser a componente AX na direção i, mais a y na direção j, mais a z na direção k. E aí eu tenho então o meu vetor aceleração descrito para o nosso sistema. Uma vez então definido as 3 grandezas vetoriais básicas para descrever ali um determinado movimento, e também o tempo, que é uma grandeza escalar que está associada indiretamente ali ao vetor velocidade e ao vetor aceleração, a gente pode começar a fazer os estudos do meu movimento. E nesse caso, por ser mais simples, eu vou começar esses estudos a partir então do movimento unidimensional, que o movimento está contido em uma única direção. O objetivo disso então é a gente chegar numa relação ali com diferentes equações que possam descrever esse meu movimento, e além disso, eu estudando somente uma direção, eu posso então ter a simplificação matemática, uma vez que eu tenho somente uma das componentes que vai ser ativa ali, seja na posição, na velocidade ou na aceleração, eu posso fazer um tratamento como se fosse grandezas escalares. Isso daí facilita a notação e a primeira aproximação que a gente vai ter ali para encontrar essas equações que desejamos. Então vamos recordar então ali os nossos vetores, posição, que agora a gente, como eu disse anteriormente, eu posso escrevê-los como se fossem então variáveis escalares. Então o meu vetor de deslocamento R vai ocorrer um movimento somente em uma direção, então eu vou levar em consideração somente a componente x, e eu vou agora então nesse primeiro momento ignorar então que ele seria um vetor e vou fazer um tratamento como se fosse um escalar para ficar mais simples aí a representação matemática desse ponto. Também eu posso utilizar ali o meu vetor velocidade, que vai estar agora descrito somente em uma direção. Então o que era R aqui ele vai ser
dx dt, ou seja, a velocidade só tem a componente na horizontal ou na vertical, né? Ou seja, acontecendo somente em uma das dimensões. E eu posso também utilizar uma notação para facilitar aqui o nosso caso, que ao invés de eu ficar escrevendo aqui como sendo dx dt, eu posso então escrever ele utilizando a seguinte notação para essa derivada em particular, que é uma derivada dependente do tempo. Eu vou utilizar então a notação de x ponto. Essa notação de x ponto é para representar que eu sempre estou fazendo estudo dessas variáveis, na verdade, estudando a variação da posição do meu corpo, né? Como eu disse, a gente está sempre estudando o movimento, nesse caso. E aí, então, esse ponto aqui, ele representa para a gente que ele está derivando sempre em função do tempo, tá? Então, nem toda derivada eu posso representar dessa forma aqui com um ponto em cima, somente se eu estiver derivando em relação ao tempo uma determinada função matemática que eu vou utilizar esse ponto aqui para representar ele. É uma forma então de ter uma escrita um pouquinho mais condensada aqui, de acordo com a nossa necessidade para reduzir o tamanho ali das nossas equações, tá bom? Similarmente, então, a nossa velocidade, eu posso fazer a mesma coisa aqui para a aceleração. A aceleração, então, é dv dt, ou então d quadrado r dt quadrado. Nesse caso, então, como r só vai ter uma única direção, eu posso, então, descrever d quadrado x dt quadrado. E, nesse caso, como estou fazendo uma derivada segunda da minha posição, análogo que a gente já demonstrou ali para o caso da velocidade, eu vou também utilizar a notação de derivada aqui como sendo x 2 pontos, indicando então que eu estou derivando duas vezes a minha posição em relação ao tempo. Demonstrado então essa notação que a gente pode utilizar e como que a gente vai fazer o estudo agora, levando em consideração o comportamento somente em uma única dimensão. Nesse caso, a gente vai fazer o estudo considerando o movimento somente na horizontal, para ficar mais fácil. Então eu vou tentar agora descobrir equações que vai dar, primeiramente, aí, uma certa previsibilidade do movimento. Considerando, então, o primeiro tipo de movimento mais simples possível, que seria o movimento uniforme, onde a velocidade é constante ao longo do tempo ali. Sendo assim, eu vou considerar x0 e x como sendo a posição inicial e final, respectivamente, e t0 e t também como sendo o tempo inicial e o tempo final, respectivamente. Então, se eu tiver um carro aqui que ele esteja se deslocando com uma velocidade v aqui, e eu começo então a fazer o estudo desse movimento em uma determinada posição específica, que eu vou chamar de x0, o tempo inicial então associado vai ser o t0. Ao final então de todo esse movimento, eu vou definir então a distância que ele percorreu, ou seja, a posição final dele como x, ou seja, uma posição qualquer, e um intervalo de tempo t qualquer, que foi o tempo gasto para ele percorrer essa distância x. Sendo assim, para calcular a velocidade média desse sistema, então eu vou utilizar a seguinte relação. V médio, essa minha barrinha aqui não é um vetor, tá? É uma barra simplesmente ali. É uma notação que se utiliza muito em estatística aqui para expressar média de alguma coisa. Nesse caso em particular aqui na física, é a velocidade média. A velocidade média, então, ela seria então a razão da diferença de posição sofrida, ou seja, ΔX, dividido por ΔT. E aí, então, eu tenho aqui a definição da nossa velocidade, que a gente já viu em slides anteriores. ΔX, então, seria a posição final, x, menos a posição inicial, x0, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Com essas relações, então, dessas grandezas aqui, eu posso fazer um pequeno rearranjo e assim, então, chegar numa determinada expressão matemática para esse tipo de movimento. Então eu vou passar aqui para o lado esquerdo a variação de tempo e do lado direito aqui eu tenho a variação de posição. A variação de tempo, obviamente, está multiplicando aqui a nossa velocidade média, que nesse caso, por ser um movimento, como a gente disse, movimento uniforme, essa velocidade média ela vai ser também
a velocidade do corpo, ou seja, ela sempre vai ser constante. Sendo assim, eu posso então começar agora a fazer a seguinte análise. No momento que eu começo a estudar o movimento do meu carro, ou seja, na posição x0, eu posso assumir que se eu estiver cronometrando esse tempo, eu estou acionando o meu cronômetro, então ele vai estar num tempo igual a 0. Então, para uma posição inicial x0, o meu tempo inicial também vai ser 0. Sendo assim, eu posso então eliminar o t0 da expressão anterior, isolo a minha posição final, e eu vou ter então que a minha posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aqui eu já estou tratando de velocidade, não de velocidade média, porque no caso do movimento uniforme, a velocidade sempre vai ser constante, então a média vai ser igual à velocidade do corpo real aqui nesse tipo de movimento. Essa equação então que a gente tem aqui, que eu vou chamar aqui de equação número 1, é a equação que a gente conhece como sendo a equação horária para a posição em função do tempo para o caso do movimento uniforme. Eu posso também escrever essa minha equação número 1 utilizando aquela notação que a gente já viu lá para a derivada, para lembrar que essa expressão está sendo escrita simplesmente ali em função da posição, que é o principal estudo que a gente está fazendo aqui nesse sistema. Então, desta forma, utilizando a definição de velocidade para a equação número 1, eu também posso reescrever ela da seguinte maneira. X é igual a x0 mais x ponto, que seria a derivada do dx dt, né? Então, eu estou escrevendo aqui como x ponto, vezes o tempo. Então, a equação número 1 pode ser escrita dessas duas formas, elas vão ser representadas o movimento aqui para o movimento uniforme. No entanto, a gente tem, como a gente já viu anteriormente, situações onde a velocidade ali ela não é constante. Essa velocidade ela está sofrendo variações ao longo do tempo. Sendo assim, eu vou ter então o que a gente chama de movimento com velocidade uniformemente variável. E representando ele aqui visualmente, eu teria então que numa posição inicial um tempo t0, variando aqui um determinado intervalo de tempo, a gente vai observando então que para o mesmo intervalo de tempo, agora eu vou ter que o meu veículo ele percorre intervalos de espaços cada vez maiores, significando então agora que eu tenho uma variação aqui não uniforme dessa velocidade. Sendo assim, então, a gente pode agora definir a grandeza associada a essa variação, que é justamente a aceleração envolvida nesse movimento. Tá? Ou seja, ele parte ali de uma posição com uma velocidade igual a 0 e vai aumentando essa velocidade aí à medida que o tempo vai passando. Tá? Ou seja, eu posso definir que essa taxa de variação da velocidade ela é constante, ou, portanto, a minha aceleração aqui nesse sistema ela acaba sendo constante. A gente parte então da ideia da aceleração média, embora a aceleração média, como a gente já viu anteriormente, não seria algo muito preciso, mas aqui para fins desse cálculo ela pode ser útil aqui para a gente poder chegar a uma relação aqui envolvendo a aceleração para esse corpo. Eu vou observar então o seguinte, como eu estou variando aqui a minha velocidade em função desse tempo, então eu tenho que ΔV vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por um tempo final menos o tempo inicial. E aí então eu posso passar essa variação de tempo multiplicando a minha aceleração, e eu vou chegar então a essa seguinte expressão aqui. Obviamente, a análise que a gente pode fazer aqui, considerando que essa variação aqui ela está ocorrendo sempre com intervalos de tempo aí muito pequenininhos, e considerando também que para uma velocidade inicial eu vou ter aqui também um tempo inicial envolvida, sendo assim eu vou adotar aqui o tempo t0, que é o tempo inicial, como sendo igual a 0 segundos. A hora que eu substituo aqui, então, eu vou ter simplesmente a minha aceleração vezes o tempo aqui. Eu posso agora, então, isolar aqui a velocidade final para ver o comportamento dessa velocidade em função do tempo para o movimento acelerado.
E aí eu chego nessa seguinte relação matemática. A velocidade, então, vai ser igual a V0, né, que eu passei ele para o lado de lá, negativo ele passa como sendo positivo, mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação, então, aqui a equação 2, ela descreve então o comportamento da velocidade para um corpo que está sofrendo uma aceleração. A gente costuma chamar essa expressão aqui de equação horária da velocidade para o movimento uniformemente acelerado. Analogamente ao que a gente fez para o caso da equação número 1, eu também posso escrever essa equação número 2 utilizando então as definições de velocidade. Nesse caso, então, utilizando as definições de velocidade e aceleração para a equação número 2, eu vou escrever ela da seguinte maneira. A velocidade é a derivada de x em função do tempo, então x ponto. A velocidade inicial é a derivada da posição inicial em função do tempo, então x0 ponto, mais a minha aceleração. Nesse caso, então, a aceleração é derivada segunda de x em função do tempo, portanto, x2 ponto vezes t. Então, essas duas equações aqui, elas são exatamente a mesma coisa, só que escritas aí de forma diferente para a gente ter noção aqui que eu posso também escrever ela na forma diferencial ali, utilizando a ideia de derivadas. Bem, então eu já tenho aí duas equações que podem descrever o meu movimento. A primeira equação, ela descreve a posição em função do tempo, só que para um movimento uniforme. A segunda equação descreve o comportamento da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado, mas eu não tenho uma equação que define para a gente qual que vai ser a posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Então, o nosso próximo objetivo é encontrar uma relação matemática que possa chegar a essa descrição. Vou começar então a fazer análise então agora dessa da minha partícula, levando a seguinte consideração. A velocidade média desse sistema, né, agora que é variável, ele também pode ser calculado pela média das velocidades, ou seja, a média aritmética. Se eu pegar então somente dois pontos, velocidade final e velocidade inicial, somar eles e dividir por 2, eu estou calculando a média aritmética da velocidade. Portanto, a velocidade média desse sistema é a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Ou seja, a expressão número 3 aqui é a média aritmética da minha velocidade. Bem, se isso daqui é uma velocidade média, obviamente ela tem que satisfazer também a questão da velocidade lá na nossa equação número 1. Sendo assim, eu vou substituir a minha equação 3 lá na minha equação número 1, porque velocidade média é velocidade média em ambas as situações. Então eu vou ter aqui x é igual a x0 mais v médio t, que era a nossa equação número 1. Eu substituo aqui x0, onde eu tenho v, eu vou pegar então a média aritmética, que é v mais v0 sobre 2, vezes o tempo. A equação número 4, então, aqui ela já começa a relacionar aqui essa variação de velocidade, a qual eu não tinha na equação número 1. Se eu tenho a variação de velocidade, a velocidade mudou, implica então que eu tenho aceleração envolvida nesse sistema. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então o Vx da minha equação número 2, que era a equação que tinha dependência lá com aceleração, né? E substituir na minha equação número 4, que a gente acabou de encontrar aqui. Desta forma, eu vou ter o seguinte, x é igual a x0, aonde eu tinha v, eu vou substituir então pela equação número 2, v0 mais at, mais v0 continua, divido tudo por 2 e multiplico tudo por t. Agora então eu começo a fazer aqui um trabalho algébrico para tentar simplificar essa nossa expressão. Sendo assim, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar todas as variáveis aí em função do meio e somar tudo que tiver dependência aqui de V0 e também vou multiplicar aqui tudo por T dentro aqui do colchetes. E aí, então, vou chegar na seguinte relação. x0 mais V0 sobre 2T mais AT² sobre 2 mais V0 sobre 2T.
eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui que são iguais, eu posso somar eles. Sendo assim, eu chego na seguinte relação. X é igual a x0, esse com mais esse, 2 meios dá 1 inteiro, portanto V0 vezes t, mais meio de AT². E agora, então, eu tenho uma expressão aqui para a posição final. Só que agora eu vou ter, então, a equação horária para a posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Essa, então, equação número 5, é a equação, então, que começa a descrever para a gente aqui um movimento acelerado relacionado com a sua posição. De novo, essa equação número 5, ela também pode ser escrita ali pela definição ali de velocidade e aceleração, e desta forma eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma: x é igual a x0, mais a velocidade inicial é x0 ponto vezes tempo, mais meio, a aceleração é x2 ponto vezes o tempo ao quadrado. Então, essas duas formas aqui são possíveis de se escrever aqui essa nossa equação número 5. Então, até o momento aqui, a gente tem 3 equações que vai descrever, então, o meu movimento aqui unidimensional, ou seja, somente em uma única direção. Nesse caso, a gente adotou aqui o movimento na horizontal. A primeira, então, equação horária da posição em função do tempo para a velocidade constante. A segunda, então, a equação horária da velocidade em função do tempo para aceleração constante. E a terceira, então, a equação horária da posição em função do tempo para aceleração constante. Com essas 3 equações aqui, a gente já consegue, então, descrever boa parte dos comportamentos observados aí, né, no caso do movimento em mecânica, muito facilmente. No entanto, a gente pode chegar a essas 3 equações que a gente tem aqui, a 1, 2 e a 5, utilizando uma outra metodologia, que acaba, então, agora reforçando que essas expressões matemáticas aqui elas são válidas para as diferentes situações que a gente possa encontrar aqui no movimento unidimensional. O próximo método, então, que a gente pode utilizar é considerando, então, as expressões básicas de aceleração constante, ou seja, definição de aceleração, e aplicando métodos de cálculo integral para chegar nessas mesmas expressões que a gente já observou anteriormente. Primeiro raciocínio, então, considerando aqui a aceleração, a definição, então, da aceleração, como é conhecida nossa aqui, é dada pela derivada da velocidade em função do tempo. Nesse caso, então, eu posso fazer um rearranjo nessa minha expressão. Eu vou passar, então, o tempo, né, ou seja, dt, multiplicando a minha aceleração. Eu fico, então, com dv igual a aceleração vezes dt. Eu tenho, então, uma equação diferencial aqui, que eu vou utilizar, então, a seguinte metodologia para resolvê-la. Eu vou integrar os dois lados da minha expressão. Como eu estou executando a mesma operação dos dois lados, eu não estou mudando ali a minha função matemática. Sendo assim, então, eu vou poder integrá-la sem problema nenhum. Daí eu tenho, então, a integral de dv do lado esquerdo, que é igual à integral de a dt do lado direito. Do lado direito aqui, eu posso comprovar que a minha aceleração ela não tem dependência temporal, então ela pode sair fora aqui da minha integral, e eu posso, daí, então, realizar essas integrais. A integral de dv é o próprio v, a integral de dt é t, multiplicado pela aceleração que está do lado de fora, vai ficar t. Lembrando que cada uma dessas integrais aqui, elas vão ter uma constante, portanto, eu vou somar essa constante total aqui no final, portanto, eu tenho aqui mais c, que é as constantes saídas aqui dessa integral. Tá? Então eu tenho que v é igual a t mais c. Fisicamente, então, eu preciso entender o que seria esse c aqui. Né? A aceleração, tudo bem, a gente já compreende o que é, a velocidade, o tempo também, que é uma grandeza aqui, mas eu não consigo interpretar o que seria
obviamente, ali essa constante C. Para a gente encontrar, então, o que seria essa minha constante C, eu vou fazer, então, a seguinte análise. Eu vou fazer, então, aqui o tempo igual a zero. Eu elimino, então, o termo AT quando eu faço isso. Logo, então, eu vou chegar aqui na condição que a velocidade é igual à constante C. Se a gente for lembrar lá de aulas anteriores, né, quando a gente estava falando lá de análise dimensional, a gente viu lá que a gente tinha que ter a homogeneidade de uma expressão matemática, ou seja, o termo que eu tenho na esquerda ela tem que ser o mesmo termo do lado da direita, ou seja, a mesma grandeza envolvida dos dois lados da minha expressão. Se do lado esquerdo aqui eu tenho velocidade, eu vou ter que a minha constante C ela também vai ser uma velocidade. Só que nesse caso, como eu adotei como sendo um tempo igual a zero, implica então para a gente que essa constante C ela vai ser a velocidade no momento em que o tempo é igual a zero, portanto é a velocidade inicial do meu sistema. Sendo assim, eu posso escrever agora da seguinte forma. A velocidade final é igual à velocidade inicial do meu sistema mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação número 6 aqui é muito similar à equação número 1 que a gente já encontrou lá, na equação número 2, né, que a gente já encontrou em slides anteriores. Então veja que qualquer que seja a metodologia, o meio de raciocínio lógico e físico que eu estou adotando aqui para encontrar essas expressões, eu chego nos mesmos resultados finais para essas expressões matemáticas. Continuando então para encontrar as demais, agora eu vou aplicar o mesmo conceito, só que agora eu vou fazer a derivada da velocidade. Então eu vou levar em consideração aqui a definição de velocidade, que nesse caso é dx dt, tratando obviamente em uma única dimensão para esse movimento, né? Eu vou então passar o t multiplicando ali a minha velocidade, fica então dx igual a v dt. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu posso integrar então os dois lados da minha equação. E aí então eu vou chegar na seguinte expressão. A integral de dx é igual à integral de v dt. No entanto, quando eu tenho então uma variação da minha velocidade em função do tempo, a gente sabe então que a velocidade vai ser uma função matemática que tem uma dependência temporal. Sendo assim, nesse caso aqui, a minha velocidade ela não pode sair simplesmente fora da integral. Até porque essa velocidade agora ela é expressa pela equação número 6 que a gente encontrou no slide anterior. Então eu vou substituir esse v pela equação número 6 que a gente tinha anteriormente e vou reescrever então agora as minhas integrais. Então eu tenho integral de dx, que é igual a integral de v0 mais at vezes dt. Essa minha integral aqui, como eu tenho integral de soma, eu posso separar em mais duas integrais ali. Então eu ficaria da seguinte maneira: integral de dx do lado esquerdo, do lado direito a integral de v0 dt, mais a integral de at dt. As três integrais elas vão ser integrais bem simples. Do lado esquerdo, a integral de dx é o próprio x, a integral de v0 dt vai ser v0 integral de t, nesse caso a velocidade inicial ela é uma constante, né? Então ela pode sair fora ali dessa integral. E eu tenho então a integral aqui de at dt, onde a vai sair, vai ficar somente a integral de t dt. Realizando então essas integrais, dx vai ser x, a integral de v0 dt vai ser v0t, a integral de at dt, o a sai fora da integral, vai ser t quadrado sobre 2. Eu tenho então aqui também a nossa terceira integral. Cada uma dessas integrais ela vai ter uma constante, portanto eu posso somar tudo em uma única constante. Eu represento então ela aqui mais uma constante c. Novamente, eu tenho uma expressão que ela depende de uma constante, eu preciso entender então do que se trata essa constante c, nesse caso em particular, aqui para essa expressão que acabamos de encontrar. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte: como no caso anterior, eu vou pegar então o intervalo de tempo t, quando ele for igual a zero. Aí então a gente vê que eu posso eliminar então essas duas
primeiras partes aqui da minha expressão, e eu vou ficar então com a seguinte situação. X é igual a C, de novo, pela homogeneidade lá da minha função. Eu tenho então que a unidade que eu tenho aqui para x do lado esquerdo tem que ser a mesma do lado direito. Então, se x representa o deslocamento, do lado direito aqui, ou seja, C, também vai ter que ser deslocamento. Portanto, eu tenho que C, nesse caso, como se trata de um tempo inicial igual a zero, vai ser então a posição inicial que a minha partícula se encontra nesse respectivo intervalo de tempo. Sendo assim, eu reescrevo a minha equação e eu vou chegar na seguinte expressão. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa equação número 7, então, é similar então à equação número 5 que a gente encontrou anteriormente, e temos então ali dois conjuntos de equações matemáticas iguais, encontrados aí por métodos distintos. De novo, eu posso reescrever isso daqui, comparando lá com a equação número 5, e não tem problema nenhum ali envolvido. Tá? Veja então que por esse método que a gente acabou de descrever aqui, eu só encontrei duas expressões matemáticas até agora, que foi a nossa equação 6 e a equação 7. Contudo, a gente viu que pelo método anterior, a gente tinha mais uma equação matemática. A gente tinha 3, e aqui eu só tenho 2. A gente pode muito facilmente chegar nessa terceira, que está faltando aqui, fazendo análise da equação número 7. A equação número 7, na verdade, é a equação horária para o movimento uniformemente acelerado. Mas se por acaso essa minha aceleração ela for igual a zero, significa então que esse termo aqui da minha expressão ele vai se anular e sobra somente esses dois aqui, que recai justamente para o caso do movimento com velocidade constante. Uma vez que ele não tem aceleração, eu vou chegar então que a equação número 7 aqui, ela pode ser reduzida ao movimento uniforme descrito aqui por a equação x igual a x0 mais v0t, que seria igual ali à nossa equação número 1 que a gente encontrou no método de dedução anterior. Bem, temos até o momento 3 equações para descrever o movimento, só que essas 3 equações, todas elas apresentam uma dependência temporal aqui. Em muitas situações, vai ocorrer casos onde eu não tenho conhecimento da grandeza do tempo para o estudo daquele meu movimento. Então é muito conveniente eu ter ali uma expressão matemática que não seja diretamente relacionada ali com o tempo, para que eu possa calcular ou estudar um determinado movimento. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Eu vou tentar eliminar esse tempo. Para isso, então, eu vou pegar a minha equação número 6, isolar o tempo nela, e vou substituir na minha equação número 7. Então, ela vai ficar da seguinte maneira. A minha expressão número 6, que é essa daqui, eu vou isolar o tempo nela. Então, o tempo vai ficar, então, v menos v0, dividido pela aceleração. E a minha equação número 1, que é a equação horária para o movimento uniformemente acelerado, eu vou então trocar tudo que tiver tempo por o valor que a gente tem aqui dessa equação número 6, isolando esses termos. E aí então eu vou chegar nessa seguinte expressão. X mais V0 vezes o tempo, eu vou substituir por isso, mais meio vezes A, vezes o tempo ao quadrado é V menos V0 sobre a aceleração, tudo isso ao quadrado. Aí então a gente já pode ver que eu já tenho uma equação matemática aqui que não tem uma dependência temporal. Contudo, a gente vê que ela não é muito prática ali para a gente trabalhar com ela. Então a gente vai tentar aqui fazer algumas manobras algébricas de tal maneira que eu consiga simplificar essa minha expressão para algo aí que seja mais fácil de trabalhar na resolução de problemas. Então vou pegar ela aqui e vou começar a trabalhar aqui ela um pouquinho. Primeira coisa que eu posso fazer, eu posso multiplicar V0 por cada termo desse dentro de parênteses
e eu posso abrir esse quadrado perfeito que eu tenho aqui dentro desse parênteses. E aí então eu vou ficar com a seguinte expressão: V0 vezes V dividido pela aceleração, V0 vezes V0 vai dar V0 ao quadrado, então aqui V0 ao quadrado sobre 2, daí eu tenho aqui mais meio da aceleração, né, que eu coloquei aqui A sobre 2, e aqui eu vou fazer esse quadrado perfeito, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro por segundo, mais quadrado do segundo, dividido pela aceleração ao quadrado aqui. Eu posso então agora também multiplicar essa aceleração aqui por cada um desses termos que eu tenho dentro aqui do meu parênteses, simplificando primeiramente aqui a aceleração ao quadrado, e aí então eu coloco 1 sobre a aceleração, já que vai ficar tudo sobre 1 sobre a aceleração aqui em evidência, e eu vou ter a seguinte relação matemática agora: x0 mais meio, v0 vezes v0, menos v0 ao quadrado, mais v0 ao quadrado sobre 2, menos v0 vezes v0, mais v0 ao quadrado sobre 2. Eu tenho esse termo e esse termo aqui, que são idênticos, eu posso então somá-los eles, nesse caso subtrair um pelo outro, o que obviamente vai dar zero. E eu tenho também aqui, né, v0 ao quadrado e meio de v0 ao quadrado, que também eu posso somar esses dois termos aqui e chegar a um resultado como esse daqui, ó. X é igual a mais 1 sobre A, v quadrado sobre 2, menos v0 ao quadrado sobre 2. A equação então agora ela está mais simples, eu posso agora só fazer um rearranjo desses termos, de tal maneira então que ela fique mais esteticamente agradável. Então o que eu posso fazer? Eu posso passar esse x0 subtraindo para o lado de lá, eu posso pegar minha aceleração também e passar multiplicando para o lado de lá. Vai ficar desta seguinte forma. E agora então eu posso aqui, ó, passar esse 2 também multiplicando. Eu posso isolar aqui v0 ao quadrado, portanto vou passar menos v0 ao quadrado para o lado de lá, que ele vai passar obviamente somando. E eu vou chegar nessa seguinte relação matemática: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes x menos x0. Essa equação número 8, então, aqui é uma equação que relaciona para a gente velocidade, aceleração e posição, sem ter necessidade de estar expresso o tempo ali nessa minha equação. Essa equação número 8 aqui também é conhecida como a equação de Torricelli, né, que é o primeiro físico aí que chegou nessa relação matemática aqui, independente do tempo aí para as velocidades, acelerações e posição. Tá? Então, de acordo com a situação que a gente estiver analisando, vai depender então quais das equações que eu vou escolher ali para fazer a análise e o estudo do meu movimento. Eu posso também escrever essa minha equação aqui utilizando então as definições de velocidade e aceleração. Nesse caso, então, a gente vai chegar na seguinte relação aqui para esse sistema. Eu vou ter então aqui que a minha velocidade pode ser escrita como x ponto quadrado, a velocidade final, a velocidade inicial como sendo x ponto 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, nesse caso x 2 ponto, que multiplica x menos x0. Resumindo, eu posso então chegar no conjunto então de 4 equações para descrever aqui o meu movimento em uma única direção, né, através das 4 equações fundamentais aqui da cinemática. Lembrando que, embora eu esteja escrevendo aqui 4 equações, na verdade eu preciso somente conhecer 2 equações, que são essas duas aqui. Tá? Essa equação aqui, então, é a equação horária para o movimento da velocidade para o movimento uniformemente acelerado, e essa equação aqui da posição para o movimento uniformemente acelerado. Caso o movimento seja um movimento uniforme, a aceleração aqui ela vai para zero, a gente então chega na expressão aqui de cima, e caso eu não queira uma dependência temporal, eu simplesmente isolo o tempo nessa minha equação aqui, substituo na de baixo, e a gente vai chegar na equação de Torricelli, como a gente acabou de demonstrar no slide anterior. Vamos então aqui para algumas aplicações ali
dessas equações que a gente estudou até o momento. Vamos pegar então um exemplo aqui de um problema, onde tem então dois trens sob trilhos paralelos, distantes 75 km um do outro, aproximando-se com velocidade de 15 km por hora cada um. Um pássaro voa indo e voltando entre os trens a 20 km por hora até que os trens passam um pelo outro. Qual a distância percorrida pelo pássaro? Bem, nesse caso então, eu vou ter aqui que o meu passarinho, obviamente, ele vai estar indo e voltando, então a distância que ele vai percorrer ali, né, vai ser então uma distância aqui entre esse intervalo de espaço de 75 km, mas não vai ser 75 km, né, uma vez que os trens também estão se movimentando. Nesse caso, então, eu preciso, a primeira coisa que é possível é encontrar então a distância percorrida pelo pássaro, nesse caso a expressão, né, que define aí a distância percorrida pelo pássaro. A velocidade do pássaro, então, por definição, vai ser a distância percorrida em função do tempo, tá? O tempo, então, vai ser o tempo que os dois trens levam até eles se cruzarem. Então, a relação dos movimentos entre o pássaro e o trem, né, eles estão ligados, então, pelo tempo ali. Nesse caso, eu vou ter, então, que a posição do pássaro, xp, é igual à velocidade do pássaro vezes o tempo. Eu não tenho tempo, obviamente, eu não consigo, então, calcular essa posição ali. Eu preciso, obviamente, agora encontrar o tempo. Eu vou encontrar o tempo, então, através do movimento dos dois trens. Os dois trens, então, estão se movimentando simultaneamente. A ideia, então, que eu tenho é o seguinte: o movimento do primeiro trem mais o movimento do segundo trem tem que ser igual, então, à distância que eles vão ter ali até se encontrar, que nesse caso é uma distância de 75 km, que foi fornecida para o problema. Então eu tenho x1, que é do primeiro trem, mais x2 do segundo trem, que é igual a d. Então x aqui seria o deslocamento sofrido por cada um desses trens. Eu vou pegar então a equação horária aqui para cada um dessas posições, x1, sendo que a posição inicial, obviamente, é 0 para cada trem. Então vai ficar então que x1 é igual a v1 vezes t, e x2 é igual a v2 vezes t, que é igual a d. Como o tempo é o mesmo para os dois trens, eu posso colocar o tempo em evidência. O tempo vezes v1 mais v2 é igual a d. Eu isolo então aqui o tempo. Então a distância que separa os dois trens é igual, dividido por v1 mais v2 é igual ao tempo. Eu tenho então tanto a distância quanto a velocidade de cada um dos trens. Como eu estou trabalhando tudo em quilômetros, a velocidade também é dada em quilômetros por hora, eu não vou fazer nenhum tipo de conversão, a única consequência é que o tempo vai ser dado em horas nesse caso. Então 75 dividido por 30 km por hora vai dar então 2,5 horas. Então esse é o tempo que o nosso pássaro tem para ficar brincando ali de ir e voltar entre os trens. Eu vou substituir então esse tempo ali na minha relação anterior. Então a posição do pássaro vezes a velocidade do pássaro vezes o tempo. A velocidade do pássaro também foi dada em km por hora, então não vou me preocupar aqui em converter unidade. Então eu tenho 20 km por hora vezes 2,5 horas que acabamos de calcular. Portanto, a distância percorrida pelo pássaro ali é de 50 km. Tá? Então veja que, embora eu tenha uma distância muito maior, né, inicialmente separando os trens, 75 km, a distância percorrida pelo pássaro é menor, justamente porque essa distância vai reduzindo cada vez mais à medida que um trem vai se aproximando do outro. O segundo problema, então, nosso aqui, a posição de uma pedra que cai de um rochedo é descrita aproximadamente por x igual a 5t², onde a coordenada x é expressa em metros e t em segundos. Determine a velocidade da pedra para um tempo t qualquer. Para esse tipo de problema, então, a gente pode utilizar ali a definição de velocidade. Então, nesse caso aqui, a definição da velocidade instantânea, né, naquele intervalo de tempo em particular, ela seria, então, v igual ao limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, que é a mesma coisa que a derivada de x em função do tempo. Portanto, v é igual a dx dt. Dx é a função matemática que foi dada para a gente no problema,
então a derivada de 5t² em relação ao tempo. A hora que eu faço essa derivada, então, eu passo aqui o 2 multiplicando, 2 vezes 5, faço então t, 2 menos 1, e eu chego então que a minha velocidade vai ser 5t. Essa então é a expressão da velocidade em função do tempo ali. Para qualquer que seja o tempo, eu consigo encontrar qual que é a velocidade ali da minha pedra. Mais um problema aqui. Quando o sinal de trânsito abre, um carro parado inicia um movimento uniformemente acelerado. A aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado, no mesmo instante, é ultrapassado por uma moto que se move com velocidade constante de 45 km por hora. Letra A. Determine qual a distância percorrida pelo carro para alcançar a moto. Letra B. Qual a velocidade do carro no momento que alcança a moto? Considere as dimensões do veículo desprezíveis frente à distância percorrida por ambos. Nesse caso, então, a análise que a gente vai fazer é o seguinte. O movimento para nós ele vai começar no momento que se abre o semáforo. Portanto, então, a hora que a moto começar a passar ali pelo veículo, ela já vai ter uma velocidade inicial que é diferente de zero. Mas, no entanto, para o meu carro, a velocidade inicial dele é zero. O movimento da moto é um movimento uniforme, enquanto o movimento do carro é um movimento uniformemente acelerado. Então eu vou encontrar aqui qual que é a equação do movimento para o carro. Nesse caso, então, eu vou chamar aqui de xc, para lembrar que é a posição do carro, é igual a x0c mais v0c vezes tempo, mais meio da aceleração do carro vezes o tempo ao quadrado. No momento, então, que o carro está partindo, ele tem, então, a posição inicial como sendo zero, e, obviamente, a sua velocidade é zero, porque ele está parado por conta do semáforo. Então, eu tenho aqui que essas duas variáveis vão ser iguais a zero. Sobra para a gente, então, que a posição do carro é meio de ACt². Eu não consigo resolver muita coisa com essa expressão, portanto, então, vou chamar ela somente de equação número 1. Vou encontrar agora a equação horária para o movimento da minha moto. Nesse caso, vou chamar então de xm, que é relativa à moto, é igual à posição inicial da moto, mais a velocidade da moto vezes o tempo, uma vez que a aceleração aqui é nula para a moto, que é um movimento com velocidade constante. A posição inicial também eu considero ela como sendo zero, porque eu estou considerando no momento que ela passou pelo semáforo ali. Eu chego então na seguinte expressão, que xm é igual a v0m vezes t. Também não consigo resolver muita coisa aqui com essa equação número 2. Mas ele pediu então para calcular ali, né, qual que vai ser a velocidade ali a hora que a moto estiver ultrapassando ali a minha moto. Para isso, então, eu preciso saber qual que é a distância que eles vão ter que percorrer até eles se encontrarem ali. Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar a equação número 1 com a equação número 2. Igualando, então, essas duas equações, eu vou ter do lado direito a expressão relativa ao movimento do carro e do lado esquerdo a expressão relativa ao movimento da minha moto. Lembrando que o tempo é uma variável comum aos dois veículos. Nesse caso, então, eu posso simplificar o tempo aqui dos dois lados. Vai ficar, então, meio de ACt igual a V0 da moto. Isolo o tempo. Portanto, eu tenho que o tempo vai ser 2 vezes V0m sobre a aceleração. Como eu disse, esse tempo aqui é igual para os dois, tanto para o carro quanto para a moto, que é o tempo então que eles vão estar na mesma posição. Agora, então, eu posso calcular esse tempo aqui, porque eu conheço tanto a velocidade da moto quanto a aceleração do carro. Só que a velocidade da moto foi dada em quilômetros por hora, né? E a aceleração do carro foi dada em metros por segundo, então eu tenho que estar todos eles convertidos para as mesmas unidades. Então eu vou converter 45 km por hora para metros por segundo, que vai ser 12,5 metros por segundo. Basta dividir aqui por 3,6. E aí eu tenho então que T é igual a 2 vezes 12,5 dividido por 0,5, que é igual então a 50 segundos. Então em 50 segundos, né, o carro vai alcançar minha moto. Sendo assim, uma vez que eu sei esse tempo,
eu posso calcular agora a posição dos dois veículos. Tanto faz a posição do carro ou da moto, porque vai ser a mesma posição para ambos. Nesse caso, então, eu vou substituir aí na equação da moto, porque é a equação mais simples. Então, xm é igual a xc, que é igual então a 12,5 vezes 50, que vai dar então 625 metros. Então essa então vai ser a distância ali que elas vão ter que percorrer para os dois se encontrarem. Obviamente agora, na letra B, ele quer saber então a velocidade que o carro estava nessa posição em particular, né, ou naquele intervalo de tempo em particular de 50 segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na expressão da velocidade do meu carro. A velocidade do carro é igual à velocidade inicial do carro mais a aceleração do carro vezes o tempo. Velocidade inicial é 0. Então VC é igual a meio vezes 50, que é igual a 25 metros por segundo. Ou então, como originalmente foi dado as variáveis lá em quilômetros por hora, então ele pode também ser expresso como 90 km por hora a velocidade do carro no momento que ele está chegando ali próximo da minha moto. Vamos tratar agora de mais um tipo de movimento unidimensional. Nesse caso, um movimento que a gente chama então de um caso particular do movimento dimensional, que é o que a gente chama de queda livre. A queda livre, então, como eu disse já, ele é um caso particular do movimento unidimensional. Nesse caso, o movimento está restrito a um movimento que seja na vertical, ou seja, consiste eu pegar um objeto próximo à superfície da Terra e abandonar esse objeto. E esse objeto, então, ele começa então a se dirigir em sentido ao solo. Tá? Esse tipo de movimento, então, é o que a gente descreve ali como sendo um movimento de queda livre. Isso porque o objeto ele sempre vai estar em queda, né, sendo atraído ali pelo centro da Terra. Tá? Bem, nesse caso, então, né, que eu tenho esse tipo de movimento, como que a gente pode descrever aqui através dessa figura, eu vou observar então que assim que eu abandono aqui uma pequena bola aqui de um penhasco, eu vou observar que ele tem inicialmente aqui uma velocidade igual a 0 e consequentemente então essa velocidade aqui ela vai aumentando gradativamente, tá? Até ela chegar ali na superfície. Bem, para esse tipo de movimento, então, eu vou ter que o movimento ele vai ser então acelerado, nesse caso, uma aceleração constante, até ele encontrar ali a superfície da Terra. Essa aceleração geralmente é uma aceleração conhecida e a gente denomina essa aceleração de aceleração da gravidade. E nesse curso aqui a gente vai adotar como valor dessa aceleração da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Obviamente, dependendo da altura, essa aceleração aqui ela pode sofrer pequenas variações, tá? Mas para o nosso caso particular aqui da teoria, esse valor aqui vai ser o valor padrão que a gente vai utilizar aqui para resolver qualquer problema associado, tá bom? Sendo assim, então, como a gente pode observar, após um segundo que eu abandonar aqui a minha esfera, né? Eu vou ter então uma velocidade de 9,8 metros por segundo, né? 2 segundos depois essa velocidade aqui, ela mais do que dobrou, né? E eu vou, a cada intervalo de tempo aqui, eu vou vendo que a minha velocidade aqui, ela vai aumentando cada vez mais, tá? A análise que eu estou observando aqui para a variação dessa velocidade, que ela tem um comportamento aí exponencial, tá? De ordem 2 praticamente. Então, o que eu posso descrever agora é que a análise gráfica desse tipo de comportamento agora, ele vai ser descrito então da seguinte maneira. Eu vou estar partindo com que a minha partícula ela vai estar sempre na sua altura máxima, e à medida então que ela está caindo, o intervalo de tempo vai passando aqui, ela vai descrevendo então intervalos de espaço aí cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo. É bem parecido então com um movimento uniformemente acelerado que a gente já estudou. Nesse caso, a gente vai ter uma situação aonde a minha aceleração aqui
vai ser um valor conhecido, como a gente falou anteriormente, é a aceleração da gravidade, que é 9,8. Além disso, tem uma outra característica bem marcante aqui para esse tipo de movimento, que é o chamado movimento de queda livre, tá? Que essa minha aceleração ela vai ser sempre negativa. E por que ela vai ser sempre negativa? Porque eu vou definir um sistema de referencial para o meu sistema da seguinte maneira. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, x cresce para a direita, enquanto y ele cresce para cima, então o sentido positivo é para cima. No entanto, a minha aceleração é uma grandeza, né, ou seja, é um vetor que ela está apontando para baixo. Se esse vetor então ele está apontando para baixo, significa então que esse vetor ele é negativo em relação a esse referencial que eu estou adotando aqui com y positivo para cima. Então, para todos os fins práticos que a gente for utilizar aqui ao longo desse problema, eu sempre vou adotar aqui que a aceleração para esse sistema vai ser negativa, tá? Bem, obviamente, eu posso então descrever ali quais são as equações que vão reger esse tipo de movimento. Por se tratar de um movimento unidimensional, a única coisa que eu estou mudando agora é que o movimento estava na horizontal anteriormente, o movimento de queda livre é um movimento vertical. Então, antes eu tratava como x, agora eu vou tratar então a minha variável de deslocamento como sendo y. Além disso, a aceleração é bem conhecida, né, o valor dela, como a gente já definiu anteriormente, o módulo dela vai ser sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui no nosso curso. E também eu tenho que essa minha aceleração aqui ela é negativa. Então eu vou simplesmente trocar esses fatores que eu tinha nas expressões anteriores. E aí então eu vou chegar no seguinte. Eu vou chegar aqui a equação horária da velocidade vai ser V0 menos GT. Lembrando aqui que menos é devido à aceleração da gravidade ser negativa. A segunda expressão, então, é a equação horária da posição em função do tempo. Nesse caso, y vai representar para a gente a altura final, né? Então, a altura final é igual à altura inicial mais V0t menos meio de gt ao quadrado. De novo, aparece o meio aqui por conta dessa minha aceleração da gravidade negativa. Eu tenho essas duas expressões somente porque um movimento de queda livre ele sempre vai ser um movimento acelerado. Tá? É a característica do movimento em si. Por isso que a gente chama de um caso particular do movimento tridimensional, porque eu sempre vou ter condições de contornos aí bem definidas para esse tipo de problema. No entanto, a gente vê que tanto a equação 9 quanto a equação 10 aqui, elas têm dependência temporal. Eu também posso querer uma expressão matemática que tenha ausência da dependência temporal, pelo menos o tempo seja escrito de forma implícita ali nela. Eu posso também escrever uma equação de Torricelli para esse conjunto que eu tenho aqui. Sendo assim, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Troca aqui o mais que a gente tinha anteriormente por menos 2g, de novo, porque a aceleração da gravidade é negativa, que multiplica y menos y0, ou seja, a relação aqui, variação de altura sofrida para o nosso corpo em função do tempo. Então, com essas três equações, a 9, a 10 e a 11, a gente consegue aí descrever qualquer tipo de movimento em queda livre quando se trata aí, do estudo de cinemática. Tá? Bem, na grande maioria das vezes, a aceleração aí do meu corpo ela vai ser constante, tá? Mas existem casos aí de exceção, onde a gente vai ver então que dependendo aí da altura que eu estou abandonando meu corpo e com a velocidade com que ele adquire ali em função do tempo, a gente vai ter então que essa minha aceleração aqui ela pode mudar, tá? Mas isso daqui vai ser para a gente tratar ali em situações futuras, tá? Outra análise que a gente pode fazer do movimento de queda livre é que o queda livre ele nem vai ser um movimento que ele pode ser considerado como um movimento simétrico. Ele pode ser um movimento considerado tanto do ponto de vista partindo da altura máxima e chegando na altura mínima, que seria ele encostar ali o solo, né?
ou também ao contrário, ele parte do solo, eu jogo ele de uma determinada altura, ele começa a subir, né? E depois, obviamente, a aceleração da gravidade atuando nesse sistema faz com que ele sofra uma desaceleração e ele possa inverter o seu movimento. É o caso, então, que a gente está ilustrando aqui nessa figura. Então eu tenho aqui o nosso companheiro aqui, ele joga uma bolinha para cima, com uma velocidade inicial bem definida, tá? Num tempo inicial zero. À medida, então, que esse tempo vai passando, a gente observa, então, que a velocidade dele vai reduzindo, uma vez que a aceleração da gravidade ela é negativa, portanto, nessa situação aqui em particular, ela está atuando, reduzindo a velocidade. E ela vai reduzindo cada vez mais até um ponto que essa velocidade ela vai ser igual a zero. Nessa situação aqui eu tenho então a altura máxima que o corpo atingiu a hora que eu lancei ele. Portanto, na altura máxima a velocidade é igual a zero quando eu lanço um objeto verticalmente para cima. Tudo que sobe ele vai ter que descer. Então, a hora que ele chegou aqui e atingiu velocidade igual a zero, na altura máxima, ele então inverte esse movimento e começa a descer, só que nesse caso ele vai aumentando a sua velocidade. Tá? Então, eu tenho aqui que agora que ele está descendo, eu tenho o aumento dessa velocidade. Quando ele chegar na mesma altura com que ele foi lançado, ele vai chegar com a mesma velocidade que ele também foi lançado. Então eu tenho aí que nesse caso aqui, o tempo de subida e o tempo de descida, e a velocidade de subida e a velocidade de aproximação vão ser as mesmas se eu considerar aqui mesma altura de referência para esse meu movimento. Tá? Então ele gastou 3 segundos para subir, ele vai gastar 3 segundos para descer, a velocidade que ele foi lançado é 3 metros por segundo, a velocidade de aproximação dele aqui na hora de ele chegar também vai ser 30 metros por segundo. Tá? O que eu posso referir então com o movimento ali de queda livre, que ele é um movimento então simétrico, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma relação bem parecida dos dois lados. De tal forma então que as equações são as mesmas, tanto subindo quanto descendo. O que vai mudar, obviamente, ali são as posições iniciais e finais que você vai aplicar aqui no seu problema. Tá? Obviamente, se a minha bolinha aqui ela não for pega na mesma altura, ela continuar caindo, tá? Ela obviamente vai começar a aumentar essa velocidade. Então a partir desse ponto aqui, né, que foi o ponto de lançamento, ela continua aumentando a sua velocidade até ela chegar no solo ali. Tá? Existe uma situação que se a altura com que esse corpo aqui ele tiver que percorrer ela for muito grande, tá? Vai chegar a um ponto que essa velocidade aqui ela para de aumentar e ela passa então a começar a ter um movimento com velocidade constante. Então, à medida de um determinado ponto, essa aceleração ela vai reduzindo cada vez mais até que ela passa a se movimentar com velocidade constante. Nesse caso, então, o objeto ele não aumenta mais a sua velocidade e ele vai chegar então no solo a partir de uma determinada altura com a velocidade igual que ele tinha nesse ponto que ele atingiu, essa velocidade que a gente chama de velocidade terminal. Tá? Isso daqui ocorre devido à interação que eu vou ter do meio, ou seja, o ar que envolve ali o meu objeto que está em queda livre, tá? Com a forma, né, desse meu objeto. Então, dependendo dessas condições aqui, isso daí afeta a aceleração com que esse objeto ele está caindo, o que faz então com que ele caia aí com velocidade constante a partir de um determinado intervalo de tempo. Tá? Bem, nesse primeiro momento a gente não vai se preocupar com isso, mais à frente a gente volta a retomar esse assunto aí de velocidade terminal, mas é bom aqui para a gente citar que existe essa possibilidade. E esse é um efeito aqui que ele pode ser visível também se você fazer a seguinte experiência. Se você pegar então uma folha de papel ali, né, e abandonar essa folha de um papel de uma determinada altura e cronometrar o tempo que ela leva para chegar no solo, você vai ver então que quando você pegar essa mesma folha de papel
amassar ela, formando uma bolinha, abandonar ela da mesma altura, você vai ver então que essa folha de papel vai levar um tempo muito menor para chegar ao solo do que o tempo quando a folha está totalmente aberta. Isso é devido ao processo que a gente chama ali, né, de velocidade terminal. Então, quando a folha está muito aberta, ela tem então uma interação muito maior com o meio ao redor dela, nesse caso o ar, que faz então com que ela atinja muito mais rapidamente essa velocidade terminal e, consequentemente, então ela vai cair no solo ali muito mais devagar do que quando essa mesma folha de papel está amassada, né? Mas como eu disse, isso daqui então é só para a gente citar esse tipo de problema que pode acontecer. Mais para frente aqui ao longo do nosso curso a gente volta a citar essa questão de velocidade terminal. Vamos então agora resolver alguns exercícios aqui para a gente entender então como que a gente pode aplicar essas relações aí de queda livre aí na prática. No dia de sua formatura, um estudante, muito satisfeito, lança seu barrete para cima em linha reta, com uma velocidade inicial de 14,7 metros por segundo. Sabendo que sua aceleração é de 9,81 metros por segundo ao quadrado, para baixo, letra A, quanto tempo foi gasto pelo barrete para atingir sua altura máxima? Letra B, qual é o valor da altura máxima atingida? E letra C, admitindo que o barrete foi pego na mesma altura em que foi lançado, qual é o tempo total de sua trajetória no ar? Bem, então, embora eu tenha um lançamento aí do meu barrete, né, de baixo para cima, como a gente já viu no slide anterior lá, se trata ainda de um movimento aí de queda livre. Sendo assim, tá, o parâmetro que eu tenho uma vez que ele jogou o seu barrete, a altura máxima vai ser quando a velocidade final for igual a zero. Sabendo então dessa condição, que a velocidade então vai ser nula na altura máxima, eu vou então partir do seguinte princípio, que a equação vai ser V igual a V0 mais AT, nesse caso a aceleração é a aceleração da gravidade, então em vez de A eu vou utilizar menos G, logo então V igual a V0 menos GT. A aceleração da gravidade vai ser negativa, como a gente viu, que ela sempre está atuando ali para baixo, contrário ao sentido do referencial que a gente adotou y positivo para cima. Eu vou isolar então o tempo, para saber então o tempo da altura máxima que o barrete vai ter. Eu vou ter então ali que o tempo é igual a V menos V0 dividido por menos G, substituindo os valores fornecidos no problema. Então 0 menos 14,7 dividido por menos 9,81, que foi a aceleração que o problema forneceu. Tá? Nesse caso, então, eu tenho que o tempo é de 1,50 segundos. Então ele gasta 1,50 segundos para chegar na altura máxima. Na letra B, então, ele vai pedir para a gente encontrar essa altura máxima. Tá? Então eu posso utilizar, para calcular essa altura máxima, utilizando tanto o tempo que eu encontrei lá na letra A, e substituindo na equação horária para a altura, nesse caso, mas eu também posso calcular, né, qual que foi essa variação de altura sofrida ali pelo barrete, simplesmente utilizando a equação de Torricelli, né, mesmo sem saber ali o tempo envolvido. Tá? Então eu vou preferir aqui fazer por Torricelli, só para demonstrar também essa outra possibilidade aqui. Então eu tenho aqui V quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G, menos por causa da aceleração da gravidade, delta Y. O que eu quero saber é delta Y, que é a variação de altura que o barrete teve. Nesse caso, então, eu isolo delta Y, vai ficar V quadrado menos V0 ao quadrado, dividido por menos 2G. Eu sei que a velocidade final vai ser zero, porque o barrete para e inverte o movimento, né? A velocidade então inicial foi fornecida para a gente, 14,7 ao quadrado, menos 2, que multiplica 9,81, que vai dar então uma altura de 11 metros. Se eu fosse calcular também utilizando a expressão lá, y é igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado, eu também ia chegar na mesma relação que eu tenho aqui,
utilizando o tempo que a gente calculou lá na letra B, na letra A, tá? Eu só estou explorando aqui outras formas possíveis aí de calcular essa nossa altura. E na letra C, ele quer saber então o tempo total que o corpo ficou no ar. Sendo assim, tá? Eu também poderia utilizar lá o recurso que o sistema é simétrico, né? Então, subindo e descendo, o tempo vai ser o mesmo. Uma vez que eu calculei o tempo subindo, o tempo descendo seria o mesmo. Nesse caso, eu preferi então demonstrar realmente, matematicamente, esse tempo, utilizando uma expressão do movimento completo. Então, eu vou utilizar aqui a relação y igual a y0 mais v0t menos meio de gt ao quadrado. Eu vou passar então y0 para o lado de lá, y menos y0, v0t menos meio de gt ao quadrado. E aí então, essa variação aqui de altura vai ser meu delta y. Bem, eu vou fazer então a seguinte análise agora. Eu vou analisar o meu movimento como um todo, ou seja, o tempo de ida e subida. Se eu tenho então o tempo que ele subiu e desceu, a variação total de altura nesse caso foi zero. Tá? Então eu vou ter que ΔY nesse caso ela vai ser igual a zero, e do lado direito da minha expressão vai ficar V0 menos meio de GT vezes T, que eu coloquei em evidência da outra situação. Bem, para resolver então essa expressão aqui, para isso daqui ser verdadeiro, eu tenho duas possibilidades. Ou o meu tempo é igual a zero, ou tudo que eu tenho entre parênteses aqui é igual a zero. Quando t for igual a zero, a posição é igual a zero. Isso é verdade, ou seja, no tempo inicial, t0, tá? A altura que eu estou lançando o meu barrete, então ali é altura igual a zero. E obviamente, a segunda situação é quando ele se aproxima novamente, né? E eu vou pegar o meu barrete, né, vindo então de cima. Nesse caso, então, eu vou pegar o termo que está entre parênteses ali igual a zero. V0 menos meio de GT é igual a zero. Vou isolar o tempo aqui. Eu vou ficar então que esse tempo é 2 vezes V0 sobre G. Substituo os valores da velocidade e da aceleração. Multiplico por 2. E vou ter então que o tempo é de 3 segundos. Então eu calculei agora o tempo total desse sistema, que seria o tempo de ida e de subida. E, obviamente, como era esperado, tá? Esse tempo aqui é o dobro do tempo de subida que a gente calculou lá na letra A. Então, de novo, né, esse método que eu utilizei aqui para calcular na letra C foi só uma forma de demonstrar para vocês ali, né, como que eu posso comprovar realmente a simetria ali do meu movimento, tá? Que os tempos é iguais subindo e descendo para esse caso em particular. Bem, então chegamos aí ao fim de mais uma aula, tá? Eu espero aí que esses conceitos aí tenham sido fixados bem na mente de vocês. Caso necessite aí, vocês podem voltar aí o vídeo para a parte que tenha alguma dúvida e assistir novamente até sanar essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui e a gente se encontra então numa próxima videoaula.